Temos aqui o exercício de número 7, que diz: determinar o ponto C equidistante dos pontos A e B. Então, essa questão, a princípio, ela parece um tanto difícil, mas não é. O segredo está aqui em entendermos essa palavra, equidistante, ou seja, a mesma distância. Então, se nós temos o ponto A, bem aqui, ponto A, e o ponto B, o ponto C, ele deve estar no meio, ou seja, a mesma distância. Aqui temos o ponto C, ele está equidistante dos pontos A e B. Essa distância aqui é igual a essa distância. Então não é difícil, basta nós calcularmos que nós temos a distância de A a C é igual à distância de C a B. Então vamos aqui. Distância de A a C igual à distância de C a B. Vamos então colocarmos aqui a fórmula que nós já conhecemos. Raiz quadrada x do segundo menos x do primeiro ao quadrado mais y do segundo menos y do primeiro ao quadrado. Então, esse aqui nós vamos considerar como a distância de A a C, que é igual. Vou colocar de uma outra cor. Então, aqui nós temos agora a distância de C a B. Também x do segundo menos x do primeiro ao quadrado mais y do segundo menos y do primeiro ao quadrado. Então, aqui nós temos a fórmula para calcular a distância. Então, vamos para a substituição. Vou trazer bem para cá. Então, aqui nós temos, o ponto A e C, de A a C, ponto de A a C. Então, vamos considerar o ponto A como sendo o primeiro, tanto faz, considerarmos o ponto A como sendo o primeiro, o ponto C como sendo o primeiro. Não há uma regra específica. Mas vamos considerar o ponto A como sendo o primeiro ponto, conforme eu coloquei aqui. E o ponto C sendo o segundo. X do segundo, aqui, x do segundo, que é m, menos x do primeiro, menos 7, tudo isso ao quadrado, mais y do segundo, estamos considerando esse como segundo ponto e esse como primeiro ponto. Então, y do segundo, 2m, menos o y do primeiro, 0, ao quadrado, que é igual, vamos para cá. Então, agora nós vamos calcular aqui a distância do ponto C ao ponto B. Vamos considerar o ponto C como sendo o primeiro, riscar isso aqui, ponto C é o primeiro, e o ponto B sendo o segundo ponto. Então, vamos aqui. X do segundo, 3, menos x do primeiro, m, ao quadrado, mais y do segundo, 0, menos
o y do primeiro. O y do primeiro. Isso ao quadrado. Então, vamos voltar aqui. Então, aqui vai ficar, fazendo o jogo de sinal, fica mais m mais 7 ao quadrado mais, aqui esse 0 ele desaparece daqui, o 0 some, fica apenas 2m ao quadrado, que é igual, aqui fica normal, 3m ao quadrado, mais esse 0 ele desaparece daqui, então ficou menos m menos 2m ao quadrado. O que nós podemos fazer aqui? Que procedimento podemos adotar nesse caso? Lembrando que nós estamos procurando o valor de m. Vamos encontrar o valor de m para substituir e encontrar o ponto C. Bem, se nós elevarmos ao quadrado os dois membros, essa raiz quadrada vai desaparecer. Essa propriedade é verdadeira. Imagine o seguinte, que eu tenho aqui um número 2 e eu quero que ele saia dessa raiz quadrada. Se eu elevar ao quadrado, ele vai sair. Por quê? Olha aí. 2 ao quadrado é igual a 4 e raiz de 4 é igual a 2. Veja como ele sai de dentro da raiz. Então, vamos elevar ao quadrado, que nós fazemos de um lado da equação, nós fazemos do outro. Então, ficou m mais 7 ao quadrado mais 2m ao quadrado. Lembrando que aqui é m, está aparecendo zm, que é igual. Também aqui ele sai da raiz, vai ficar 3 menos m ao quadrado mais menos 2m ao quadrado. Então, agora eles estão fora da raiz. Que procedimento nós devemos adotar? Bem, então vamos passar a desenvolver. Vamos usar alguma estratégia. Eu vou repetir esse aqui. M mais 7 ao quadrado, mais... Vamos elevar esse ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4m ao quadrado, dá m ao quadrado, que é igual. Esse aqui, por enquanto, eu não vou desenvolver ele, não. Vou repetir. 3 menos m ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, dá 4. E m ao quadrado dá m ao quadrado. O que podemos fazer mais? Vamos isolar, deixar apenas esse termo aqui no primeiro membro. Vamos nos livrar desse. Então, se nós subtrairmos menos 4m ao quadrado, ele vai desaparecer. E o que fazemos de um lado da equação, nós fazemos do outro pela continuar verdadeira. Menos 4m ao quadrado. Aí o que acontece? Isso aqui desaparece, fica m mais 7 ao quadrado, que é igual, isso aqui também desaparece, 3 menos m ao quadrado. Estamos quase solucionando o problema. E agora, o que podemos fazer? Bem, se nós extrairmos a raiz quadrada dos dois lados da equação, o número vai sair dessa raiz. Por exemplo, vamos fazer isso.
Lembrando que nós fazemos de um lado da equação, fazemos do outro. M mais 7, que é igual a 3 menos M. Desse lado da equação, eu quero apenas M. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me livrar desse M, tirar ele daqui. Eu acrescento mais M, ele vai sumir. O que eu faço de um lado da equação, eu faço do outro. Então, mais M. Então, aqui ficou M mais M, ficou igual a 2M mais 7, que é igual, aqui ele desaparece, fica 3. Vamos isolar ainda mais esse M, deixar apenas 2M, nos livrando do 7. Livrando do 7, subtrair menos 7, que fazemos de um lado, fazemos do outro, menos 7. Então, ficamos com 2M, que é igual, isso aqui ele desapareceu, é igual, que ficou igual a menos 4, que é igual, dividindo os dois lados por 2, dois lados da equação por 2, M ficou igual a menos 2. Esse aqui é o valor, menos 2 é o valor de M. Então, vamos para lá. Então, nós encontramos o valor de M é igual a menos 2. Vamos substituir aqui no ponto. Então, temos o ponto C. Ponto C. Quanto é o valor de M? Menos 2. Então, colocando ele bem aqui, ó, menos 2. 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. O ponto equidistante é esse aqui. Esse é o ponto C. Menos 2 e menos 4. Vamos colocar ele no plano cartesiano ortogonal. Nós vamos perceber que acontece exatamente isso. Então, aqui nós temos o ponto A, que foi dado, menos 7 e 0. O ponto B, 3 e 0. E o ponto C, que nós encontramos, que é o ponto equidistante. Vamos colocar no plano cartesiano. O ponto A, lembrando o valor de x, de y, o ponto A de x é menos 7. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Ele está aqui. E o valor de y, 0. Então, fica em cima do ponto. Isso aqui é o ponto A. O ponto B. Ponto B, no x, é 3 e no y, 0. 2, 3. Fica exatamente bem aqui o ponto B. E o ponto C? Vamos localizar o ponto C. O valor de x e o valor de y. X é menos 2, menos 1, menos 2. Bem aqui. E o valor de y, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, é dessa maneira aqui, deixa eu colocar o ponto C. Então, essa distância é igual a essa. Então, assim nós encerramos o nosso exercício.